Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula no Telesaúde Goiás, aqui na Faculdade de Medicina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jeane Araújo, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, professora também. De manhã eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação em Aparecida de Goiânia, trabalho na Escola Municipal Parque Santa Cecília como professora de artes e psicóloga. À tarde eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, também concursada, atualmente atuando no CIPED. Ministro aulas de graduação, pós-graduação e consultório particular também. Enfim, se eu nascesse de novo, seria psicóloga outra vez e professora também, né? Sempre deixo os meus dados no final da aula, e-mail, WhatsApp e perguntas vocês podem fazer durante a aula ou no final ou depois. Fiquem bem à vontade, tá bom? O tema de hoje é um tema muito importante, é um dos meus temas preferidos, dicas de como responder a um comentário rude no trabalho. Quem de nós já não passou por isso, né? De ter um chefe rude ou de ter um colega de trabalho que já nos tratou mal, né? Nos destratou, tratou de maneira inadequada, rude, enfim. E como você se sentiu? Quando eu fui tratada assim, obviamente, me senti muito mal, né? E eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje para saber responder. Na época eu era iniciante, tinha acabado de me formar, não sabia muito bem o que fazer, e eu queria muito ter tido essa aula com alguém lá naquela época, né? Então, espero que vocês aproveitem bastante a aula. Eu estou aqui para passar para vocês, né, toda a experiência que eu tenho, todo o estudo e também aprender muito com vocês. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Vamos lá então? Desenvolva o equilíbrio emocional. Em primeiro lugar, você precisa entender que se a pessoa te tratou mal, o problema é da pessoa e não seu. Pergunte a ela, você está bem? Sugiro que você faça essa pergunta de forma bem calma e fale bem baixinho. Dessa forma, a tendência é a pessoa parar e refletir na atitude que acabou de tomar. Mas pensa bem, se a pessoa estiver muito desequilibrada emocionalmente, ela poderá se irritar ainda mais com a sua pergunta. Se isso acontecer, você terá duas opções: ouvir a pessoa até ela desabafar por completo ou sair devagar dizendo, depois a gente conversa. Pense bem sobre isso. Você já passou por isso? Alguém já te tratou mal no trabalho ou fora do trabalho? Qual foi a reação? Né? O que você fez? Como que você agiu? Como que você pretende agir depois dessa aula? Isso aqui é o importante, tá? Vamos seguir. Posteriormente, chame a pessoa para conversar particular, certo? Expresse seus sentimentos da seguinte forma, algumas dicas. Fale sempre na primeira pessoa. Você pode dizer, por exemplo, olha, eu me senti desrespeitada. Eu imagino que não era a sua intenção, mas eu fiquei incomodada ou incomodado, né? Gente, fale da ação e não da pessoa. Isso é muito importante, tá? Esse tipo de comentário não é produtivo, pode falar para a pessoa. Esse comportamento seu, no meu ponto de vista, foi muito desrespeitoso. Podemos conversar a respeito disso? Muito importante você sempre ser uma pessoa curiosa. Faça perguntas ao invés de acusações. O que você quis dizer com esse comentário? Eu gostaria de esclarecer se entendi corretamente o que você me disse. Às vezes eu que entendi mal, às vezes o problema é meu, né? Muito importante você falar tudo isso olhando nos olhos da pessoa. Não tenha medo, não tenha receio da pessoa. Eu disse anteriormente que você tem que saber separar as coisas e saber que a pessoa que te tratou mal, que foi rude com você, o problema é dela e não o seu. Então, quanto mais calma, quanto mais pausadamente você falar, tá? É mais importante, a pessoa vai parar para refletir, ok?
Nunca leve para o lado pessoal. Faça uso da sua inteligência emocional e não deixe as emoções tomarem conta de você. E lembre-se, se você também não estiver bem no dia em que a pessoa te tratar mal, não é? Talvez isso seja a gota d'água, você não está preparado emocionalmente para aquela conversa, muito melhor você fazer o que eu disse anteriormente. Simplesmente fala, olha, eu acho melhor a gente não conversar agora. Você não está emocionalmente bem e nem eu. Então eu vou me retirar, num outro momento a gente conversa. Essa é a melhor atitude. Por quê? Porque a pessoa vai se acalmar, você também vai se acalmar. E no segundo momento vai ficar mais fácil de vocês conversarem. Eu quero contar para vocês que bem no meu início de carreira, obviamente eu não vou contar a empresa e nem a pessoa, né? Mas eu quero compartilhar o que aconteceu comigo. Eu era recém-formada, foi um dos meus primeiros empregos. Eu já estava atuando numa posição de liderança, né? Estava atuando como gerente de uma multinacional, uma grande empresa. Infelizmente, o meu gerente geral, ele chegava na empresa às 7 horas da manhã, completamente bêbado, tratando muito mal todas as pessoas. Tinha aquela questão de ser parente do presidente da empresa, um negócio muito complicado. E tratava a gente muito mal. Não era só eu, toda a nossa equipe, bem na frente dos clientes, sabe, de outras pessoas. E confesso para vocês que eu gostaria de ter a inteligência emocional que eu tenho hoje, para saber lidar com aquela situação. Era tão complicado que confesso para vocês que eu ia chorando todos os dias até chegar a mais ou menos 1 quilômetro da empresa, era bem longe da minha casa. Quando chegava bem próximo da empresa, 1 quilômetro mais ou menos, eu parava no estabelecimento, lavava o meu rosto, fazia maquiagem, fazia uma oração, ia trabalhar, não é? E saía chorando também. Era uma grande empresa, eu não suportei a situação e pedi demissão na época, né? Confesso para vocês que se fosse hoje, eu não pediria demissão. Eu tentaria ajudar essa pessoa que naquela época era uma pessoa completamente desequilibrada e na verdade precisava da minha ajuda. E eu não soube, não consegui ajudar, na verdade, ninguém da equipe, né? Então, assim, passei a estudar um pouco mais sobre liderança, como agir e reagir diante de uma situação dessa. Então, tudo que eu vou falar hoje com vocês é fruto de anos de experiência, é fruto de anos de estudo, viu? E gostaria muito que vocês fizessem perguntas também para mim, agora ou depois, e compartilhassem pelo meu WhatsApp, né, ou redes sociais, como é que você reagiu quando você foi maltratado no seu ambiente de trabalho, certo? Mas muito importante isso que está na tela, não deixe as emoções dominarem você, muito importante isso. Faça um acordo com a pessoa, estabeleça a forma adequada de se relacionar com você, né? Posteriormente passei por outras situações assim, mas já tinha uma maturidade melhor, já tinha feito alguns cursos de liderança, né? Então, eu chegava às vezes para a pessoa que me maltratava e falava, olha, você não é obrigado ou obrigada a gostar de mim, a me amar, e nem eu, né? Também não sou obrigada a te amar. Mas eu acho muito importante nós nos respeitarmos no ambiente de trabalho. Já passei por isso com pares de trabalho. Por exemplo, eu era gerente de talentos humanos, por exemplo, a outra pessoa era gerente comercial ou gerente administrativo. E às vezes tinha alguns embates assim, onde a pessoa maltratava, né? Na verdade, eu creio que eu nunca maltratei as pessoas, não. Pelo menos creio que não. Mas já passei por momentos assim, até com subordinados meus, né? E então eu falava para a pessoa, olha, pelo menos o respeito aqui dentro da empresa é fundamental. Um bom dia, uma boa tarde, tudo bem, né? Mas importante demais o respeito. Então, se você for desrespeitado, converse, mas olha, olhando nos olhos da pessoa, no momento certo, no ambiente certo, faça o que a gente chama de avaliação 360 graus, de feedback 360 graus, onde você fala para a pessoa o que você deseja falar, o que a pessoa precisa ouvir,
Mas muito importante você também ouvir o que a pessoa tem a dizer de você, porque ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui para conversar, nós estamos aqui para discutir determinado assunto, ok? Então, muito importante a questão do diálogo franco e verdadeiro. Abra o seu coração para a pessoa. E volto a dizer, através da grosseria, você não vai conseguir nada de ninguém, né? É muito mais fácil você conseguir alguma coisa de alguém se você conseguir atingir o coração da pessoa através do diálogo, através da compreensão, tá? Essa é a grande dica da aula de hoje. Continuando aí com a questão do equilíbrio emocional, vale a pena lembrar que você só conseguirá agir com calma e serenidade se estiver preparado ou preparada para gerir cada tipo de emoção, né? Pergunte a si mesmo, quando a pessoa me tratou de forma rude no trabalho, que tipo de emoção que ela despertou em mim? Porque quando a pessoa te trata mal, você pode sentir raiva da pessoa, você pode se sentir a pior pessoa do mundo, você pode se sentir menosprezado, você pode sentir tristeza profunda, enfim. Vários sentimentos aquela pessoa pode ter despertado em você. E como é que você vai lidar com cada sentimento desse, né? Então, a seguir, darei algumas dicas de como lidar com cada emoção. Olha só, quando você sentir raiva, né, você deve pausar, respirar, contar até 10, até você conseguir voltar ao estado de equilíbrio, até você se sentir apto a pensar com clareza e responder de forma racional e não de forma impulsiva. Essa é uma grande dica quando você sentir raiva. Quando você se sentir insegura ou insegura, o que você deve fazer? Tá? Você deve trabalhar e apreciar quem você é, lembrando de todas as suas qualidades e todas as suas conquistas, tudo que você conseguiu para chegar até aqui, tá certo? Então você vai dizer, eu sou o suficiente da maneira que estou e tentarei ser melhor a cada dia, porque às vezes a pessoa tenta te diminuir tanto que mesmo sem merecer, você vai sentir muita insegurança. E isso é muito ruim, né? Então, quando sentir insegurança, você deve agir assim. Essa é a grande dica. E quando você sentir ansiedade? Quando você sentir ansiedade, você deve focar no momento presente, respirar profundamente para regular o seu sistema nervoso. Eu não sei se vocês conhecem a respiração diafragmática. Hoje não tenho tempo, né? Não temos tempo para poder explicar. Mas pode entrar no YouTube e digitar lá, vídeo que ensina a respiração diafragmática. É a melhor respiração que tem, principalmente para controlar a sua ansiedade. Olha só, é muito importante lembrar que tudo que a gente passa é apenas um momento e que vai passar e que você é muito mais do que a sua ansiedade momentânea. E quando você se sentir rejeitado ou rejeitada? Nesse caso, vou me dar conta que esse sentimento é péssimo, mas não vou me deixar consumir por ele. Rejeição é oportunidade de redirecionamento. E volto a dizer que a melhor coisa que existe em qualquer ambiente, seja no trabalho ou fora dele, é o diálogo. Se você perceber que não tem diálogo, que realmente a pessoa não está disposta a mudar, que vai continuar te tratando mal, eu pergunto a você, você é uma árvore? Não, você não é uma árvore. Então você pode se retirar daquele ambiente, você pode procurar uma outra empresa, você pode procurar um outro trabalho para você seguir sua vida, né? Foi o que eu fiz naquele momento, logo no meu início de carreira que eu contei para vocês. Poderia
ter continuado naquela empresa se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, sim, porque eu ganhava muito bem, era um cargo maravilhoso, né? Que eu realmente estudei muito para conseguir, lutei muito para conseguir e pedi demissão, porque eu não tinha, não é, essa maturidade que eu tenho hoje. Então vamos seguir. E quando eu me sentir sobrecarregado ou sobrecarregada? Quando eu me sentir assim, eu preciso escrever o que preciso realmente fazer. Eu preciso fazer um planejamento. E o meu planejamento deve ter ação, prazo, responsável, né? Eu tenho que ter muito bem esse controle visual, porque se eu tenho uma agenda, se eu tenho um caderno onde eu tenho planejamento, a nossa memória visual ela é uma das melhores. Então eu vou ali olhar o que eu consegui corresponder, fazer direitinho no dia, eu vou lá e coloco um ok. Isso vai me ajudar muito, vai me ajudar realmente a focar nas tarefas, dando o tempo necessário para cada uma delas, de acordo com a sua importância, né? Lembrando que o que é urgente e emergente eu vou fazer agora, o que não é importante eu posso deixar para depois. Outra coisa importante, eu vejo que muitos de nós, inclusive eu tenho trabalhado muito isso comigo, é a dificuldade de dizer não e também a dificuldade de receber não. Então é muito importante você saber dizer não na hora certa e também saber receber o não. Colocar limites e lembrar que o que não temos controle está na mão do universo. Então você vai fazer aquilo que você pode fazer, o que você não pode, você coloca nas mãos do universo, na mão de Deus, né? E para você que pensa que a grosseria agiliza as coisas, muito cuidado, eu acho que não é por aí. Pense com carinho nas dicas a seguir. O afeto resolve em menos tempo. Desenvolva a arte da empatia. Mas como desenvolver a empatia? O que é empatia? Nós sabemos que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Você precisa olhar para o outro com os olhos do outro. Isso é empatia. Porque se você for olhar para o outro com os seus olhos, você não vai conseguir ajudar o outro, certo? E o que é empatia? Acabei de dizer, a arte de se colocar no lugar do outro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a empatia, por quê? Porque se você passar por esse momento que eu estou falando, de alguém te tratar mal, te tratar de uma maneira grosseira, e você não tiver empatia para dizer, espera um pouquinho, essa pessoa está precisando de ajuda, essa pessoa está desequilibrada emocionalmente, o problema não é meu, o problema é dessa pessoa. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a sair desse momento, né? E isso você só vai conseguir através da arte da empatia. Por isso que eu acho importante, dentro do tema, falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Nós temos as 4 tias. E essas 4 tias, né, para a gente rir um pouquinho aqui, são pessoas que você vai encontrar pela vida. E como lidar com cada pessoa dessa? Vamos lá. Quais são as 4 tias que estão aí junto com a gente todo dia, toda hora? A apatia. A apatia é a falta de emoção, a falta de motivação, a falta de entusiasmo. É a tia deprimida. Então, será que essa pessoa que te tratou de maneira grosseira, ela não está deprimida? Ou será que você não está deprimido ou deprimida? E a antipatia? Ai, esse é o chefe pior, né, de lidar, ou par no seu trabalho que tem o mesmo cargo seu, ou de repente alguém subordinado a você. A antipatia é algo bem complicado, por quê? Porque a antipatia se refere a uma vibração negativa que provoca uma repulsão, é aversão, é energia ruim, né? A antipatia está diretamente ligada à maneira rude, desfavorável e arrogante de tratar uma pessoa, provocando o seu afastamento. É a tia desagradável de quem a gente não gosta. Agora eu quero mudar o lado da moeda, né? Nós estamos falando do outro que é antipático, mas eu pergunto para você, até que ponto, em determinado momento da nossa vida, a pessoa antipática, a pessoa que trata mal o outro, não somos nós? Já parou para pensar? Será que não sou eu? Será que não é você que de repente está tratando alguém mal no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, no local onde você pratica esporte? Será que não é você? Pensa bem.
E eu quero dar um outro exemplo para vocês. Uma vez eu fui ao endocrinologista, ele falou, olha, você precisa urgente praticar exercícios físicos, você precisa entrar para uma academia. E eu, cá entre nós, eu amo vôlei, natação, bike, tudo que é ao ar livre, mas confesso a vocês que eu não gosto de academia por ser um ambiente fechado. Mas o médico mandou e eu fui. Eu chegava lá todos os dias com a cara muito fechada, tinha um personal, mas eu olhava para ele com aquela cara fechada. Confesso que algumas vezes eu acho que até dei mal resposta para ele. Ele pegou um dia e falou para mim assim, Jeane, vamos fazer o seguinte, não vem mais não. Não vem para academia mais não, sabe por quê? Vai pedalar, vai nadar, vai jogar seu vôlei. Você está me tratando mal, né? Você está aqui com a cara feia, você está aqui trazendo uma energia ruim para a academia inteira. Vem mais não. É melhor você não comparecer mais. Gente, aquilo ali fez eu repensar muito, muito, muito na minha vida, né? Porque eu estava sendo uma pessoa desagradável. E, na verdade, confesso a vocês que eu não estava nem percebendo o que eu estava fazendo naquele momento. E realmente eu saí da academia naquele momento. Em outros momentos da minha vida, que eu passei a gostar mais um pouquinho de academia, eu fui. Mas até hoje eu prefiro praticar exercícios em ambientes abertos. Por isso que eu falo para vocês, será que você não está num lugar errado nesse momento da sua vida? Então muda. Você não é uma árvore, sai desse lugar, vai para outro lugar. Primeiro você vai tentar se adequar. Não deu? Muda. Muda de vida, muda de rumo. Vida que segue, tá? Simpatia. Que maravilha, né? Se fôssemos o tempo todo pessoas simpáticas e se encontrássemos pela frente somente pessoas simpáticas, alunos simpáticos, professores simpáticos, chefes simpáticos, subordinados simpáticos e pares simpáticos. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é bem assim, né? A simpatia é uma vibração super positiva, que encanta e cativa a todos, é atração. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa simpática? Todo mundo gosta, eu também. Então a simpatia, pessoal, está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar uma pessoa com naturalidade e satisfação. É a tia agradável de quem a gente gosta, ok? E a empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no outro e intuir o que o outro está sentindo. É a tia que sempre ouve a gente, que entende o que a gente está sentindo nesse momento, né? Então, se você está diante de um chefe grosseiro, será que ele não está precisando exatamente da sua ajuda? Seja empático com essa pessoa. Tenta desenvolver a arte da empatia. E repito, na teoria é tudo maravilhoso, na prática eu sei, igual você sabe, que não é tão simples assim. É a arte da convivência, é a arte do relacionamento interpessoal que precisamos desenvolver a cada dia. Então, a arte da empatia se baseia na diversidade. Nós precisamos apreciar e principalmente respeitar as diferenças entre pessoas, raças, culturas, filosofias, religiões, forma de pensar e etc. Em sala de aula, semana passada, um aluno me perguntou assim, professora, qual que é a melhor religião que existe? Pensa que pergunta complicada, né? E eu respondi para esse aluno, a melhor religião que existe é a sua, é aquela que você acredita, é aquela que você vai num culto, numa igreja, enfim, e se sente bem e sai de lá leve, igual uma peninha. E falei para ele, e é muito importante respeitar, né, toda e qualquer religião, toda e qualquer política, filosofia, cultura, futebol, enfim. Qual que é o melhor time de futebol? É o seu, é aquele que você gosta, aquele que você acredita e ponto final. Muito complicado, não é? Discutir religião, futebol, né? Filosofia, modos de sentir e pensar e agir no mundo. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma forma de pensar. E ninguém se comporta atualmente de determinada maneira por acaso. Tem toda uma história de vida por trás de determinado comportamento atual. E isso você deve levar muito em conta, tá? Então vamos aprender a apreciar e principalmente respeitar as diferenças entre as pessoas. Empatia e comunicação.
Olha só, como é que nós vivenciamos hoje? Como que está o mundo hoje? Temos informações demais, somos visuais demais, somos ansiosos demais, somos conectados demais, nós nos comunicamos demais. Isso traz estresse, isso pode trazer crise de ansiedade generalizada, isso pode trazer depressão, isso pode trazer transtorno do pânico, uma série de outras coisas. Então é importante você filtrar. Por exemplo, se você vai assistir um jornal, assista um jornal por dia. Não precisa assistir o jornal das 6 horas da manhã, o jornal do meio-dia, o jornal da tarde, o jornal da meia-noite. Você vai enlouquecer, tá? Então, é muito importante você filtrar o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo. E diante de tanta informação, está faltando o quê? Tempo, prioridade, consciência, presença, tá? Muita atenção para tudo isso que eu estou falando. Os novos padrões de comunicação. Nós estamos plugados, conectados o tempo todo, falando, e falo mais para vocês. Nós, a nossa geração, nós não fomos educados para ouvir, nós fomos educados para falar. Por isso, pessoal, que os consultórios de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, por isso que os consultórios estão lotados. De repente, tudo que esse chefe rude está fazendo com você, de repente é para chamar a sua atenção. De repente ele está gritando por socorro. Ei, me ouve, me ajuda, socorro. Tá? Então, ajude essa pessoa. Ok? E na pressa, estamos deixando de ler, estamos deixando de ouvir, estamos deixando de escutar. Estamos deixando de prestar atenção em nós e no outro. Em relação aos novos modelos de comunicação, eu quero contar para vocês um caso que eu vivenciei em consultório há um tempo atrás que me chocou muito, eu fiquei muito preocupada. Eu atendi uma menina que brigava muito com o irmão e vice-versa. E eu falei para ela, olha, que tal você perdoar o seu irmão? Ela, mas a culpa é dele, é ele que puxa o meu cabelo, é ele que briga comigo, é ele que aquilo, é ele que aquilo outro. Eu falei, olha só, para um pouquinho. Mesmo você estando certa, vamos tentar desenvolver a arte do perdão? E tive várias sessões com essa menina no sentido de desenvolver a arte do perdão, uma menina de 10 anos. Aí um dia ela chegou no consultório toda feliz, né? Olha só, consegui perdoar o meu irmão, consegui conversar com o meu irmão, eu fiquei toda feliz. Falei, e aí, conta pra mim, como é que foi isso? Ela falou, olha, eu estava no meu quarto, no meu WhatsApp, e o meu irmão estava no quarto dele, no WhatsApp dele. Aí eu conversei com ele, e a gente desenvolveu a arte do perdão por WhatsApp. Eu falei, nossa, mas por que, criatura? Você não foi no quarto do seu irmão e conversou com ele olhando nos olhos dele? Ou chamou ele no seu quarto, enfim. Por que não foi um diálogo assim, frente a frente? Ah, não, mexer com isso não. Isso aí é coisa de... Ela falou desse jeito. Isso aí é coisa de velho, isso é coisa arcaica. Hoje a gente perdoa por internet, namora por internet, casa por internet. É assim que funcionam as coisas hoje, ela disse para mim. E eu confesso que eu fiquei preocupada porque ela tinha razão, né? Ela tem razão. Infelizmente, hoje é assim, né? Pare para pensar sobre isso. A verdade de cada um é outra coisa que dá muito problema nos relacionamentos interpessoais. A verdade do outro é diferente da minha. Cada um tem um óculos próprio para ver o mundo. A forma de sentir, pensar e agir do outro é diferente da minha. Por quê? Porque cada um de nós tem os valores, que é a família, tem a cultura, né? Que se refere a um determinado povo, a um determinado lugar. Tem um cenário, entra aí a sociedade, um tempo. Tem o conhecimento que é diferente do meu. Tem o aprendizado que é diferente do meu. E tem as buscas pessoais, que são as necessidades, os desejos, que também são diferentes do meu, tá? Então, cada um tem o seu próprio repertório. E é muito importante você entender isso e principalmente respeitar isso. Senão você nunca vai conseguir desenvolver a arte da empatia. O repertório de cada um é a sua visão que tem de mundo. Em relação a empatias e negócios, né? Vivemos num mundo globalizado, competitivo, mas também
colaborativo e inovador. Então, se você tiver um jeitinho de conversar com o seu gestor do local onde você trabalha, fala para ele, olha, vamos pensar como podemos ser mais colaborativos, como podemos desenvolver a nossa criatividade, a nossa intuição, o nosso lado inovador, a nossa motivação, o nosso entusiasmo. Como podemos ajudar o nosso próximo aqui dentro do nosso trabalho? Como podemos desenvolver um ambiente bacana para se trabalhar, tá? O bom ambiente de trabalho, ele é extremamente importante para cada um de nós. No mundo dos negócios, a empatia ajuda a criar produtos novos e melhores, implantar serviços que servem as pessoas, servem de verdade as pessoas, desenvolver líderes mais humanos. Em relação à empatia e relacionamentos, veja só, nos relacionamentos a empatia ajuda a construir relacionamentos mais verdadeiros, mais genuínos e mais humanos. Aprendendo a se colocar no lugar do outro. Pessoal, nós temos a mania de julgar demais. Cuidado, não julgue, observe, não fale, pergunte. Mais do que ver, tente enxergar a veracidade das coisas. Mais do que ouvir, exercite a arte da escuta ativa. Escute melhor. E concluindo, empatia é a percepção daquilo que as pessoas estão sentindo e estão passando. É a habilidade de ouvir com carinho e atenção aquilo que estão nos comunicando através de gestos, palavras ou atos. Vocês já pararam para prestar atenção o quanto o silêncio diz 1000 coisas? Às vezes o silêncio, pessoal, ele diz mais que 1000 palavras. Então, preste atenção na expressão corporal da pessoa. Se você quiser saber se a pessoa está mentindo para você ou não, não escute o que ela fala, mas escute a expressão corporal da pessoa. O olhar, o silêncio, se está com a cabeça baixa, se cai uma lágrima, se está eufórico, como é que a pessoa está? A arte da empatia é de grande importância para a convivência pacífica e harmoniosa de todos os povos. Ela se baseia, então, na nossa habilidade emocional, mais importante para o sucesso pessoal e profissional. Por que eu resolvi, de novo explicando para vocês, falar da empatia? Porque se você não tiver empatia, você vai continuar sendo maltratado pelas pessoas e de repente vai continuar maltratando as pessoas, porque você não consegue se colocar no lugar do outro. E esse é o princípio básico para você construir um relacionamento interpessoal e interpessoal de sucesso. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung, ele é um grande pai da psicologia e essa frase dele, esse pensamento dele, eu acho fantástico. Faça um bom dia, o dia está nas suas mãos, o seu relacionamento com o seu chefe, com os seus pares, com os seus subordinados, com a sua família, com os seus amigos, com seus colegas, até com os seus inimigos. Vamos melhorar isso, vamos aprender a perdoar, vamos aprender, primeiramente, a relacionar bem conosco, para depois se relacionar bem com as pessoas. Então, eu gostaria que você pensasse muito hoje, fizesse uma reflexão. Como eu estou me relacionando comigo mesmo? Eu me amo? Eu me conheço? Eu sei me valorizar? E como eu estou relacionando com as pessoas que estão à minha volta? Eu estou sendo maltratado ou eu estou maltratando? Eu estou desenvolvendo a arte da empatia ou eu tenho dificuldade em relação a isso? Faça essas perguntas para vocês mesmos, desenvolva um plano de ação para que você possa ser uma pessoa ainda mais feliz do que você já é, tá bom? Agradeço a atenção de todos, tenham um excelente dia, façam um excelente dia, boa semana, fiquem com Deus. Grande beijo.